Sobre a cirurgia vascular, é inegável que eu tive uma influência grande do meu irmão. Patrick é cirurgião vascular, e quando ele escolheu essa especialidade, no ano de 95, eu estava com 10 anos. Então é uma fase, aquela fase da criança que está querendo começar a pensar no que vai ser quando crescer. E o Patrick sempre foi um exemplo para nós. Foi muito marcante essa fase, quando ele começou a fazer cirurgia vascular, ele explicava para a gente o que o vascular fazia, quais que eram as grandes missões do cirurgião vascular, que eu particularmente considero, depois que eu entrei na faculdade de medicina e tudo mais, isso fortaleceu ainda mais na minha ideia de que a cirurgia vascular é uma especialidade muito completa. O médico ele tem, vamos dizer assim, 3 missões, 3 chamados. O primeiro deles é salvar vidas, e a cirurgia vascular ela permite isso. Nós lidamos com doenças graves, como aneurismas, tromboses em várias partes do corpo que podem levar realmente a pessoa a vir a morrer. E a cirurgia vascular permite, através dos tratamentos, das cirurgias que fazem parte do escopo da especialidade, salvar uma vida. Eu acho que quando a gente realmente tem a sensação de que a gente está com aquela vida na mão e que a nossa perícia, as nossas decisões vai salvar uma vida, vai impedir que uma pessoa parta aqui da terra, isso é muito profundo. E a cirurgia vascular permite isso. Outro grande ato do cirurgião vascular, outra grande missão que engloba muito da medicina é a parte de amenizar sofrimento, tirar a dor. E na nossa especialidade isso é praticamente o nosso dia a dia. Nós lidamos com pessoas com dor física, com limitação, e a gente consegue amenizar isso. E é muito gratificante uma pessoa chegar para ti depois num tempo e dizer: "Bah, doutor, eu vivia com dor e hoje eu me sinto muito mais confortável. Hoje eu não estou sofrendo mais como eu estava sofrendo um tempo atrás." Eu acho que isso é muito recompensador para a gente. E a cirurgia vascular tem muito disso. E outra área que me cativa muito e que, quando a gente avalia com mais profundidade, muda muito a vida das pessoas, é a parte da estética. Eu hoje lido muito com a estética, com a parte de embelezamento das pernas, enfim. E isso é impressionante. Olhando de fora, às vezes parece que não. Mas quando a gente está ali no dia a dia, a gente vê, quando a gente conversa com uma pessoa que se sente mais bonita, isso muda muito a vida dela. Ela consegue mudar, muitas vezes, a sua forma de encarar a vida, de encarar as pessoas, de se divertir. Isso é muito legal. Eu fico muito feliz de fazer um tratamento numa pessoa e ela me dizer: "Doutor, eu estou me sentindo mais bonita." Porque a beleza é uma coisa divina, né? Tudo que Deus fez é muito belo, é muito bonito. Então, quando a gente entrega isso para alguém, ela estar mais bonita, mais confiante, estar melhor no seu relacionamento, isso, para mim, é uma das coisas que me deixa muito feliz. Tanto quanto salvar uma vida, tanto quanto tirar a dor de alguém. Então, a cirurgia vascular é uma especialidade que engloba tudo isso muito bem. Eu penso que o que eu sou hoje, ele é reflexo de uma mistura de o que eu sou como pessoa, das experiências que eu tive durante a minha formação e dos exemplos que eu trago de vários profissionais que eu admiro. Na cirurgia vascular, basicamente, eu tenho 3 grandes mestres que me influenciaram muito como profissional. Um deles é o meu irmão, Patrick, que é um cirurgião vascular que eu considero um exemplo. Ele é aquela pessoa que me ensinou e me mostrou que tudo deve ser bem feito, que fazer o bem feito nunca deu errado e fazer mal feito nunca deu certo. Ele sempre me dizia na residência que: "Renan, não deixa rabo. Não deixar rabo é não deixar uma coisinha mal feita que pode vir a dar problema, não deixar nenhum papel por assinar, não deixar nada, nenhuma evolução por ser feita. Quando ir lá fazer alguma coisa, faz completo, faz bem feito." E isso eu trago tanto na minha vida pessoal como profissional, né? Ele é um exemplo para mim como irmão e como profissional. Então eu trago muito isso dele. Outro profissional que me influenciou muito, já desde a época da faculdade, foi o Dr. Beaupré, que é um cirurgião vascular aqui de Tubarão. Infelizmente perdemos ele na pandemia. E ele foi meu professor lá na faculdade, foi meu primeiro professor de cirurgia vascular. E ele tinha uma forma de cativar o paciente, de cativar a família, que era algo extraordinário. E ele dizia assim: "Renan,
A cirurgia vascular é uma especialidade que lida com óbitos, com amputações, mas se você tem uma boa relação com o paciente, uma boa relação com o familiar, a gente acaba muitas vezes perdendo um paciente, mas o familiar te agradece, e a gente fica amigo e a gente chora junto. Então isso eu trouxe muito para a minha carreira, a questão de cativar, de se interessar verdadeiramente pela pessoa e de se entregar de corpo e alma para aquele paciente, para aquele momento muitas vezes delicado que ele está passando, que a família está passando. E eu aprendo muito com ele, embora ele tenha nos deixado, se não me engano, em 2020. Eu ainda aprendo com ele, porque eu atendo muitos pacientes que eram pacientes dele. Então eles me falam, não, o Dr. Beaupré, quando eu tratava com ele, ele me falou que funcionava assim, que os vasinhos tinham que continuar acompanhando porque era uma tendência. Então eu aprendo com ele até hoje a forma como ele se comunicava com os pacientes, a forma que ele explicava sobre a doença, porque os pacientes ficaram tão marcados que eles trazem isso pra gente. Então eu aprendo com ele ainda cada dia. Outro grande exemplo que eu carrego comigo e que fez muito sentido durante a minha formação foi quando eu fui estagiar com o Dr. Gustavo Derich na Mayo Clinic em 2016 e 2017, e eu aprendi muito lá a importância do detalhe. Lá é o melhor hospital do mundo, eles têm os melhores resultados, melhores estatísticas vêm de lá, de sucesso nos tratamentos, e o Dr. Gustavo, que eu acho que talvez hoje seja o maior nome do mundo na cirurgia vascular, ele sempre fala, Renan, não é que eu opero muito melhor, não é que a nossa equipe é muito melhor, é que a gente está atento aos detalhes. Cada pequeno detalhe importa. Da anestesia, do procedimento, o tempo que vai ser levado em cada pequeno ato cirúrgico, cada pequeno detalhe faz a diferença no final. Então, se importar muito verdadeiramente com a pessoa, estar atento aos detalhes e fazer a coisa certa, isso eu puxei cada coisa de um profissional que eu admiro, eu acho que realmente é o que eu procuro fazer no meu dia a dia.